A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos nós aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus através da nossa escola bíblica, as lições que nós temos aprendido, né? Em nome de Jesus. Eu estou muito feliz e já no início agora eu quero agradecer a todos vocês que têm aí acompanhado este trabalho, você que se inscreveu, você que compartilhou, você que curtiu, você que comentou, você que está orando, você que assistiu até o final, que está me suportando aí nas lições. Que Deus abençoe todos vocês. Como vocês viram aí, agora eu estou colocando uns vídeos dos hinos sugeridos, né, da nossa revista, e a minha filha Rebeca está gravando o solo com a flauta doce, ela está aprendendo, mas ela tem um dom muito lindo, uma vontade muito grande de aprender. E graças a Deus ela está cooperando aí com esses vídeos abençoados para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer algumas pessoas que têm comentado, né, nos vídeos para a honra e glória do Senhor. A Ivana Alves, lá do Rio de Janeiro, que comentou, né, na lição passada. Que Deus abençoe sua vida, Ivana. Muito obrigada. Que Deus te recompense cada dia mais. A Elvina José Gomes, eu não sei de onde é, mas que Deus te abençoe. Deus te conhece, irmã Elvina. A Priscila Camargos também comentou. Deus te abençoe, irmã Priscila. A Ana também que comentou. Que Deus abençoe você, Ana. A pastora Madalena também comentou em uma lição aí atrás, né? E Deus abençoe muito sua vida, pastora Madalena. E o Crais de Turvânia também, né? Daqui de Turvânia também comentou no vídeo da Rebeca, né? Da minha filha. Que Deus abençoe cada um de vocês, o trabalho de vocês aí no Crais. E você que está comentando, coloca de onde você é, tá bom? Coloca a cidade, o estado, onde você é. Tô sentindo falta do irmão Adão, presbítero Adão. Ele sempre comentava, ele é lá do Nordeste, eu esqueci o estado que ele é. Mas logo ele aparece aí, né? Deus abençoe vocês. E vamos dar início aqui, né? Para quem é novo aqui e não me conhece ainda, eu sou a Kellen Cristina, sou professora na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Ministério Madureira, do campo de Turvânia, aqui Turvânia, Goiás, né? Meu pastor presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa é a pastora Arlene Gonçalves. Nós trabalhamos aqui com as lições da Escola Bíblica Dominical, fazendo um resumo, um comentário, né? É tudo muito simples aqui, mas assim que tem que ser, né? A vontade de Deus é essa, e a palavra de Deus é que é o importante, né? O importante é pregarmos, anunciarmos o Evangelho. E nós trabalhamos com as lições da editora Betel, as revistas da editora Betel. E estamos aqui no terceiro trimestre de 2022, com o tema sobre o Sermão do Monte. Estamos aprendendo muito sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 12. Estamos chegando na reta final aí, né? Toda revista tem 3 lições, né? Então só vai faltar a próxima ali, da semana que vem. O título da lição de número 12 nos diz assim: o chamado para decisão e compromisso. O textuário nos diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. A verdade aplicada nos diz: qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bom fruto, será como a árvore inútil que é cortada e lançada ao fogo. Os objetivos da lição são estes: falar acerca da porta estreita e da porta espaçosa, descrever o perfil dos falsos profetas, mostrar os 2 tipos de servos. Os textos de referência se encontram ali em Mateus capítulo 7, os versículos do 13 ao 20, que é o que está na revista. Mas eu te aconselho você ler do 13 até, se eu não me engano, o final do capítulo. Eu tinha até marcado aqui, mas eu esqueci. Quer ver? Porque vai falar, até o 20 não fala dos 2 servos, né? Então a gente tem que ler todo o contexto para ter um melhor entendimento. É Mateus, capítulo 7, do 13, olha, do 13 ao 27.
vai ler do 13 ao 27. É importante meditar em todo esse texto aí, para ter um melhor aprendizado. Importante também fazer as leituras complementares, né? Cada dia da semana tem uma leitura, e é importante meditar, né? Olhar as referências e contextualizar tudo ali, e sempre em oração, buscando a presença de Deus. Amém? Vamos estar lendo o que está disponível aqui então, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando. E o motivo sugerido pela nossa revista é que nós oremos para que o Senhor nos fortaleça para praticar o que já conhecemos, né? Tanto para aprender mais, mas mais importante é praticar. Se não praticar, é em vão. Não adianta ser ouvinte e não ser praticante, né? Então vamos orar para que Deus nos ajude a praticar, né? A viver verdadeiramente aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, diante da Tua presença agora, eu te agradeço, Senhor, por esta rica bênção de estar aqui juntamente com essas pessoas, com cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para juntos aprendermos mais e mais da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar o lar dessas vidas, possa visitar agora, Senhor, em todos os sentidos da sua vida, dando vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Eu te agradeço pelos livramentos e por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa estar nos ensinando, que o Senhor possa nos ajudar a viver aquilo que temos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que já sabemos. Fortalece, Senhor, o nosso espírito e a nossa alma. Que possamos vencer a nossa carne, os nossos desejos, as nossas fraquezas, para que possamos estar cada dia mais crescendo em Tua presença e praticando aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, a minha vida também, que o Senhor possa me ajudar a aprender mais e mais com a Tua palavra em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Na introdução, nós vamos ver aqui. Na parte final do Sermão do Monte, Jesus apresenta advertências que enfocam o futuro julgamento final. Ele fala acerca de escolhas e decisões que devemos tomar. Tópico 1. Olha, antes de entrar no tópico 1, só uma breve introdução aqui, nós vamos ver sobre as escolhas, né? Isso é muito importante. Sempre basear que servir a Jesus exige compromisso e renúncia. E isso é uma decisão que cabe a cada um de nós tomarmos, né? Somos nós que decidimos. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio. Deus nos fez diferente dos animais. Os animais, eles vivem de acordo com o seu instinto, com aquilo que Deus estabeleceu para eles. Eles fazem como se fosse algo robótico, meio que robótico, né? Cada um foi feito com seu instinto e pronto, com o seu jeito ali. Mas nós não, nós somos diferentes, nós sabemos o certo e o errado, nós temos o conhecimento do bem e do mal, e nós temos escolhas, nós temos decisões a tomar. Então, cabe a cada um de nós tomarmos decisões baseadas na palavra de Deus, porque é o melhor caminho. Nós vamos ver aqui sobre isso. Amém? No tópico 1, 2 portas e 2 caminhos. Jesus nos apresenta 2 portas e 2 caminhos a seguir. A porta larga é de fácil acesso e muitos entram por ela. Já a porta estreita, por poucos é procurada, porque exige compromisso e renúncia. 1.1. A porta estreita. Frequentemente ouve-se a expressão: não importa a religião que se segue. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Tais expressões são incompatíveis com os ensinamentos de Jesus, totalmente incompatíveis.
A Bíblia só fala de um caminho para a salvação e esse caminho é estreito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho que leva à salvação, né? E um caminho que leva à perdição. Então não existe esse negócio de que todas as religiões, né, todas as igrejas, não tem problema não importa, né, onde você tá, o importante é você lembrar que serve a Deus, que depende, né, aquilo ali, aquela igreja está mostrando esse caminho aqui que a Bíblia ensina, está mostrando a porta estreita, o caminho estreito. Nós temos que ver isso, né? Deus nos fez com discernimento, com capacidade de compreender essas coisas, de julgar nesse sentido, né? Do caminho que eu estou seguindo, qual o caminho que eu estou seguindo, qual o caminho que está sendo apresentado a mim. Então eu tenho que fazer isso, né? A entrada que conduz à vida está aberta a todos, mas quem decide trilhar esse caminho tem que se submeter ao rigor das exigências. Não vai ser fácil, não é um caminho fácil, mas é recompensativo, com certeza. O caminho estreito provavelmente se refere às demandas do discipulado, que são compromisso pessoal, renúncia de si mesmo, perseguição, tentação e até morte, seguindo os passos de Jesus. Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, ou seja, quem quer ser meu discípulo, né, que venha, segue, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz, compromisso, a cada dia, e a sua cruz cada dia, e segue-me. Então fala de renúncia, fala de compromisso pessoal, né? E ele ainda disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nunca disse que não, vai ser tudo mil maravilha, não vai ter nenhum problema. Todos os seus problemas estão solucionados. Você não vai passar nenhuma prova, é só alegria agora. Não é bem assim não. Enquanto nós estamos nessa terra, porque nós não somos daqui, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser confrontados, injuriados. Mas quando nós estamos dentro da palavra de Deus, por amor a Cristo, vale a pena passar por tudo isso, porque no final a recompensa é maior e é uma recompensa eterna, que não acaba, não é como essas coisas dessa terra que vai passar, entendeu? Mas tem que escolher, né? Tem que escolher qual a decisão, qual o caminho seguir. A realidade da porta estreita é como a imagem de um funil, né? Aqui tem uma ilustração. Se entrarmos no caminho em forma de funil, na extremidade larga, né? Aqui o funil, vamos supor, né? Eu vou colocar uma imagem de funil aqui, vocês vão ver. Se entrarmos na extremidade larga, o que vai acontecer? Veremos que conforme avançamos, ele se estreita até chegar à morte, destruição e inferno, fazendo uma comparação, né? Com os dois caminhos. Começo é largo, tranquilo, né, espaçoso, eu posso fazer o que eu quero, viver como eu bem entendo, mas depois vai estreitando, e aí é só sofrimento, e uma eternidade de sofrimento, né, morte, destruição e inferno. Mas se entramos no outro caminho, que é o contrário, né, o funil, o contrário, também em forma de funil, pela extremidade estreita, né, do lado estreito, mostrando o caminho estreito, aí encontraremos Cristo. No final, o que vai acontecer? Ao caminhar com Ele, neste caminho, descobriremos que o caminho se torna mais amplo a cada caminhada, porque nós estamos indo para a eternidade. E é algo que você vai vivendo com a experiência. Olha, eu não consigo explicar para você. Tanto que eu explicar ainda é pouco comparado com essa amplitude que o caminho de Deus nos oferece. Sabe, é uma liberdade, é um sucesso que nada nessa terra se compara. É uma transformação que o Senhor faz na vida da gente, que ao longo dessa caminhada, e olha que eu ainda tenho muito o que aprender, eu tenho muito pela frente, e eu quero muito isso, essa caminhada com Cristo. Mas só o que eu já passei, eu não volto atrás.
eu quero seguir cada vez mais em frente, seguindo os passos de Jesus, porque vale a pena demais. Isso que o Senhor nos oferece é incomparável, é tremendo. Nada nessa terra pode ser comparado ao que esse caminho oferece. Mesmo com as lutas, mesmo com a tribulação, com a perseguição, mesmo com a renúncia, porque dói. Renunciar a si mesmo, matar o velho eu, lutar contra a carne. Isso não é fácil, não. É difícil, dói, mas vale a pena. Depois, lá na frente, você vai compreendendo e vale a pena. Então, é maravilhoso. Amém? 1.2, a porta larga. Os termos amplo e espaçoso da porta larga, né, tem um sentido de facilidade e conforto. Este caminho espaçoso é de fácil acesso e pode ser percorrido confortável e tranquilamente. No entanto, essa comodidade é enganosa, visto que termina em destruição. A verdade é uma ilusão. E é tão interessante que a nossa própria mente nos sabota. Ela cria uma ilusão. Ela acha que aquilo ali é que é bom. Entendeu? Porque está trazendo uma coisa momentânea, uma alegria momentânea que passa rápido. E cria aquela ilusão de que isso aqui é o certo, de que isso aqui é bom, de que eu preciso fazer o que me faz feliz e pronto. Né? É o caminho espaçoso. É a porta larga. E esse é um perigo muito grande, porque as ilusões destroem o nosso caráter. As ilusões nos frustram. E é muito triste, nós temos que ter cuidado. É onde causa a destruição, né? Todos nós preferimos ter muito mais que uma opção para fazermos nossas escolhas. Mas Jesus não nos deixa tantas opções. Ele ensinou que temos que escolher apenas uma entre duas opções. Às vezes a pessoa, mas eu quero analisar primeiro. Não tem uma outra opção, será? Não tem uma facilidade aí, um jeitinho brasileiro? Não tem. Olha, só existe dois caminhos. Não existe meio termo. A palavra de Deus é totalmente contra quem fica em cima de muro, quem não decide. Essa pessoa tem que tomar uma decisão. Não existe uma terceira opção. É céu ou inferno. É sim ou é não. Entendeu? A palavra de Deus fala sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, nós temos que decidir o que fazer. Nós temos essas opções, vamos escolher. Vai valer a pena escolher o caminho certo, escolher o caminho da salvação. Vai valer a pena, porque isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. Você mesmo tem experiência de que passa. Eu tenho experiência de que essas coisas aqui passam, são alegrias momentâneas, são ilusões. Então, não vale a pena. Agora, o que Deus nos oferece, até aqui nessa terra, quando você vive uma vida com Deus, dura para sempre. É uma felicidade que o mundo não pode dar. É uma paz que não se encontra em lugar nenhum, somente em Deus. Então vale a pena, né? A porta larga fala da facilidade oferecida para pessoas que desejam seguir a Cristo o seu próprio estilo de vida. Hoje temos muitas igrejas de portas largas, né? Oferecendo vinde a mim como estais. E pode continuar do jeito que você está, bagunçado, com a sua vida vivendo do jeitinho que você quer. Muitas igrejas dizendo isso, né? Infelizmente, onde os líderes dizem que Deus ele se importa só com o coração. Mais nada. Mas tem muito engano aí. É claro que Deus ele se importa com o vinde a mim como estais. Ele se importa assim com o coração. Ele mesmo diz vinde a mim como estais, né? Mas isso não significa ficarás como queres. Não tem isso na Bíblia. Você vem, Jesus te aceita do jeitinho que você é. Mas não tem como permanecer mais do jeito que a gente é. Você sabe por quê? Porque quem nós somos hoje, a natureza humana, não é o que Deus fez para nós. Ele nos fez a imagem e a sua semelhança.
Então Ele quer que nós voltemos a ser a imagem e semelhança dEle. Só vamos encontrar uma realização, um equilíbrio na vida, uma satisfação quando nós nos encontrarmos de verdade, sabermos quem nós somos. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós buscamos isso, aí sim nós descobrimos algo espetacular, nós sentimos uma realização, um sentimento inexplicável. E aí muita gente fala, meu Deus, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ele te chama, venha como estás. Mas aí a partir do momento que você conhece a Deus e conhece essa palavra, você não consegue mais ficar como você está, porque você quer ser a imagem e a semelhança de Deus, porque nós somos dele, nós viemos dele, mas a decisão ela é sua de escolher, né? E é muito simples, salvação ou perdição. Se não estivermos de um lado, certamente estaremos do outro. E essa decisão é unicamente nossa. Ninguém pode decidir por você. Ninguém. É uma decisão que só você tem que tomar. Entendeu? Nem Deus não interfere no livre-arbítrio. Ele simplesmente permite nós escolhermos o caminho e junto com as nossas decisões vêm as consequências, sejam elas negativas ou positivas, né? Nós não podemos culpar a Deus jamais, porque Ele não obriga, Ele não invade, Ele não interfere. Ele entra no sentido, sim, de proteção, de nos justificar, de guerrear por nós contra o inimigo das nossas almas, mas no sentido das nossas escolhas, não. Ele deixou bem claro, tanto que muitos ensinam que Deus ele já escolheu o povo foi eleito, né? Aquele negócio da eleição, que a predestinação, predestinados a ser salvos, né? Isso é uma mentira do diabo, porque não existe predestinação, existe salvação através da graça e existem os caminhos, né? Existe a predestinação assim, quem está no caminho errado, no caminho que leva no caminho largo que leva ao inferno, claro que o final é o quê? Mas se ele decidir ir para o caminho da salvação, o caminho estreito, ele vai ser salvo. Se ele arrepender e seguir esse caminho, ele vai ser salvo. E da mesma forma, aquele que está no caminho da salvação, no caminho estreito, se ele decidir sair para o caminho largo, querer facilidade e não querer pagar o preço, ele vai para o inferno. Então, quem está no caminho estreito, quem está no caminho estreito que leva à salvação, o que vai acontecer? Está predestinado à salvação, se ele permanecer. E quem está no caminho largo, que leva à perdição, se ele não sair dali, ele está predestinado à perdição, né? E é isso que vai acontecer. Então, não existe esse negócio de que Deus já escolheu e tal, né? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que quer dizer isso? Os escolhidos são que atendem o chamado de Deus, simplesmente. Deus chama todos, mas poucos é que vêm, né? É o que nós vamos ver no 1.3. Poucos encontram o caminho. Entrar pela porta estreita indica o quão difícil será a vida cristã. E nem sequer se sabe o que há de se encontrar ao longo do caminho, porque nós vivemos pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera, daquilo que não estamos vendo. É a certeza, né, daquilo que Deus irá fazer. Essa é a fé. E então, por isso que está dizendo aqui que nós não sabemos o que vamos encontrar, mas nós temos a certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força, de que o Senhor vai estar conosco, porque Ele disse, estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, nós temos um Deus que é fiel, e o que Ele fala, Ele cumpre. Então, não importa o que estiver à nossa espera, Ele vai estar conosco se nós permanecermos nele, se nós permanecermos na sua palavra, né? Poucos caminham pelo caminho estreito, e entram pelo portão estreito e são salvos. Por quê? Porque quer facilidade. Quer uma palavra ilusória. As pessoas hoje em dia preferem ouvir a mentira, preferem ouvir a bajulação, a enganação, do que ouvir a verdade. Infelizmente, é assim. Por isso que estão entrando pelo caminho espaçoso, não querem a porta, o caminho estreito e nem a porta estreita. Porque o caminho estreito é difícil.
tem luta, tem renúncia, e isso não é fácil. Então as pessoas não querem pagar o preço. Não, eu não quero sofrer. Deus ele não quer sofrimento para ninguém, mas nós sabemos, eu tenho a certeza que Deus, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E ele nos mostra através da sua palavra que o sofrimento nos aperfeiçoa. Não que você tenha que viver a vida inteira sofrendo. Você não tem que carregar uma maldição, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Jesus já se fez maldição por nós lá na cruz do Calvário. Mas faz parte da nossa vida terrena passarmos por lutas e aflições e lutarmos contra nós mesmos, renunciarmos. É disso que eu estou falando. E já por outro lado, tem muitos que caminham pela estrada larga e entram pelo portão largo e chegam à perdição. E existem 3 verdades importantes que emergem dessa passagem. Existem apenas 2 maneiras, que é a primeira verdade. Existem apenas 2 maneiras pelas quais alguém pode andar. Existem 2 maneiras. Uma leva à vida e a outra à perdição, né? Tá claro. Segundo, todos os homens devem escolher um desses 2 caminhos. Existem 2. E todos nós devemos fazer uma escolha. Qual nós vamos trilhar? Você acreditando ou não, existe isso. Entendeu? Você duvidando ou não, existe. Você acreditando nessa palavra ou não, ela é a verdade. Então, não existe outro caminho, né? A não ser esses 2. E terceiro, o caminho que conduz à vida é mais fácil. É mais difícil, quer dizer, desculpa. O caminho que conduz à vida é mais difícil e são poucos os que o escolhem. Por outro lado, o caminho espaçoso é mais fácil e atrai a maioria das pessoas. Porque o povo não quer pagar o preço, né? Quer tudo com muita facilidade, infelizmente. Mas a entrada no caminho para o reino começa aqui e agora. Ao atravessar a porta estreita para o apertado caminho, isso se faz quando nós estamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Se você não estiver na dependência de Deus, dando lugar, consagrando a sua vida, você não consegue tomar essa decisão, porque é só através de Jesus Cristo. Amém? No tópico 2, nós vamos ver 2 classes de profetas e de frutos. Sempre existiram falsos profetas que desviam multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos. Houve na época de Jesus e há em nosso século. Precisamos estar atentos para não cair em suas influências. Uma coisa é verdade. As pessoas que não decidem, não tomam decisão na sua vida, ficam em cima do muro, e as pessoas que decidem trilhar no caminho largo, no caminho espaçoso, são pessoas vítimas desses falsos profetas. São pessoas suscetíveis, são pessoas fragilizadas, fracas na fé e fracas no conhecimento, que esses falsos profetas se aproveitam delas, né? Por isso é importante tomar uma decisão. Por isso nós devemos decidir entrar pela porta estreita, seguir o caminho estreito e renunciar a tudo e buscar o que? Conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, né? 2.1. Os falsos profetas. Em nosso século, com o potencial dos meios de comunicação, né, que são muitos, internet e tantos outros, e o lucro financeiro que essas mídias também representam, proliferam mais do que nunca os falsos profetas. Nós estamos vendo aí nas redes sociais, né? O que tem de visualização em um vídeo, que tem tanta heresia, tanta distorção da palavra de Deus, e são muitas visualizações. Por quê? Por que tem tanto falso profeta? Porque as pessoas gostam, né? O ser humano, ele gosta de aquilo que alimenta o ego dele, né? A gente muitas vezes vai naquela palavra que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa, porque a maioria das vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, não é o que vai nos transformar, não é o que vai nos libertar, mas é o que vai alimentar o nosso ego, alimentar o pecado dentro da gente. E aí, muitas vezes, é o que nós vemos acontecer. Quanto mais as pessoas deixam de buscar o conhecimento da palavra de Deus, quanto mais as pessoas deixam de ler, de praticar essa palavra, mais aumenta os falsos profetas. Isso é uma questão de lógica, né? Infelizmente.
Cada um desses profetas, eles proclamam que só eles é que tem a última palavra de Deus, né? Ou remédio absoluto para todos os males econômicos, políticos, físicos e espirituais. A solução está comigo. Eu tenho a solução para o seu problema. Eu tenho a cura do câncer. Eu tenho não sei o quê. Uma ilusão. E as pessoas acreditam em tudo. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Gastam dinheiro comprando coisas que dizem ser consagradas. Naquele desespero. Falta de conhecimento. Falta de buscar a Deus. Jesus Cristo é o nosso mediador. O véu já foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus. Mas as pessoas ainda preferem acreditar em mentiras, em ilusões, misericórdia. O maior perigo dos falsos profetas consiste no fato de que seus ensinos costumam conter alguns elementos de verdade e eles parecem atraentes e envolventes, até falam um pouquinho da verdade, sabe? Mas logo começa a heresia, assim, a prosperidade, né? Você não precisa confessar seu pecado, você não precisa consertar, né? Deus te aceita do jeitinho que você é, você pode continuar. Continue assim, minha serva, continue. Nem sabe a vida da serva, nem sabe a vida do servo, né? E fica falando do coração ou da boca para fora, ou só para conseguir seguidores ou pessoas ali, fama, né? Sucesso. Infelizmente. As multidões que em sua maioria não têm suficiente discernimento espiritual são presas fáceis para os seus argumentos. São atraídos, são pessoas que se iludem, pessoas simples, pessoas que não compreendem a palavra ou não buscam compreender, acreditam em tudo que os outros falam. Ah, meu Deus, tenha misericórdia. E outros que são cansados de ouvir a verdade, mas só que eles não querem. Por quê? Porque não quer mudar de vida, quer permanecer no pecado, quer permanecer no erro. Porque Jesus, ele diz, nós somos pecadores, mas nós não podemos viver em pecado, praticar o pecado. Mas muitas vezes não quer ouvir a verdade, prefere ouvir uma ilusão, uma mentira, para permanecer no erro, porque aquilo está alimentando. Ai, tá bom, eu posso continuar assim. Pelo amor de Deus, misericórdia. Deus falou comigo que eu posso continuar do jeito que eu estou. Oh, aleluia, misericórdia. Não é assim, ver a palavra, como que está a sua vida. Compara, né? Precisa ter um discernimento. Pedir a Deus, examine-se a si mesmo, meu irmão, meu Deus. Cuidado com esses falsos profetas. Paulo usa o termo lobos vorazes para descrever os falsos mestres que seguiam com a intenção de confundir e enganar os novos crentes. Na época, o quê? Lá da igreja primitiva, dos apóstolos, né? Já tinha, meu Deus do céu. O termo falsos profetas se refere a líderes e mestres dentro da comunidade cristã. São pessoas no nosso meio que estão fingindo ser crentes, estão vivendo uma vida de aparência. Nós temos que pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus. Olha aqui, essa palavra aqui é que mostra a verdade, ela liberta, ela tira a cegueira do nosso olho, para nós enxergarmos a verdade. Então nós temos que estar em constante vigilância e oração, pedindo a Deus discernimento e aceitando a verdade. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Ela tem que falar do nosso erro para nós, aqui dentro de nós. Entendeu? Eu tenho que sentir que, nossa, eu tenho que melhorar. Falou comigo. Eu tenho que ser melhor. Eu quero ser melhor. Tem que causar isso. Tem que causar arrependimento. Essa é o verdadeiro evangelho. Entendeu? 2.2. Lobos vestidos de ovelhas. Lobos roubadores são aqueles que não estão ali para salvar as ovelhas, mas para roubá-las e destruí-las. O ladrão não vem somente para matar, mas para roubar. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Isso aqui não está falando do diabo. Está falando de pastores, mestres, ensinadores que são lobos em forma de ovelhas, né? Vêm para roubar e destruir, para conseguir seus objetivos vinculados ao dinheiro ou à grandeza ou a uma imagem bem feita, né? Um status na sociedade, ali no meio dos crentes, né? Para conseguir isso,
eles estão prontos a sacrificar as ovelhas, né? A destruir as ovelhas com palavras, com atitudes, com exclusões. Muitos são assim. Muitos estão favorecendo panelinhas dentro da igreja, líderes, e isso destrói as ovelhas, isso destrói a igreja, às vezes com palavras, com atitudes. São lobos vestidos de ovelhas, infelizmente. Parecem crente, mas não é. Não são crentes. Os lobos são mais perigosos do que os cães e os porcos, que nós vimos na lição passada. São muito mais perigosos, porque eles vão disfarçados, fingem. Infelizmente, temos muitos aí, e nós precisamos demais da misericórdia de Deus, e vigilância e constante oração. Herbert Walker diz não ser tarefa fácil identificar o lobo, falso profeta, vestido com roupa de ovelha. Ele pode ter uma capacidade maravilhosa de percepção interna, como Balaão, quase que um psicólogo, né? Quase que engana a gente. Isso é o perigo, né? E pode fazer maravilhas como Simão, o mago. Sim, pode. Por quê? Mas Satanás é um anjo de luz que tem poder. Ele era um anjo de luz e ele tem poder. E essas pessoas são usadas pelo diabo. E essas pessoas também muitas vezes usam até truques, como se fosse mágico, sabe? Truques de mágica para enganar as pessoas. E tudo isso é do diabo. Por quê? Mentira. O diabo é o pai da mentira, né? E outros também, como Satanás, podem aparecer como um anjo de luz, né? Fingindo ser uma coisa assim tão maravilhosa, uma pessoa de Deus, mas que na verdade não é. Tudo aparência, tudo fingimento, né? Só existe uma forma de identificá-los, pelos seus frutos. Nós temos que observar os frutos. É pelos frutos, o que essa pessoa produz, que você vai identificar se é um falso profeta ou não. Jesus, ele preveniu que os falsos profetas viriam. E muito breve, essas palavras se tornaram realidade. Os falsos mestres se infiltraram na igreja primitiva, exatamente quando o evangelho estava sendo propagado. Embora Jesus não tenha dado tantos detalhes sobre a forma desses falsos ensinos, podemos perceber através do contexto que eles iriam ensinar um caminho para a salvação que não incluía a porta estreita e um caminho difícil. Iria ensinar, desde aquela época e até hoje, é o que acontece. Ensino de facilidade, de só bênção, de só prosperidade. E um evangelho sem renúncia, o que não existe, porque o evangelho de Jesus é com renúncia, né? 2.3. Por seus frutos os conhecereis. Os frutos são uma metáfora sobre o caráter e a conduta. Não importa o que uma pessoa possa afirmar sobre si mesma, seu verdadeiro caráter acabará se revelando. Não adianta esconder. A verdade, ela sempre aparece. E onde a verdade chega, a mentira tem que cair por terra, né? Então, não adianta. Uma hora vai ser revelado, uma hora vai mostrar, aquela máscara vai cair, né? O falso profeta pode vestir-se como um profeta verdadeiro e falar como um profeta verdadeiro. Pode ter uma gravata aqui no pescoço, pode ter a manga lá em cima, o vestidão lá embaixo. Pode se vestir como um crente, como um pregador, como uma pregadora, como uma cantora. Mas os seus frutos não mostram que são verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Não mostram que são discípulos de Cristo. Não adianta. A verdadeira prova de qualquer ensino é se alimentar e fortalecer ao homem para suportar as cargas da vida e percorrer o caminho conforme a palavra de Deus. O verdadeiro ensino é aquilo que a pessoa prega, o que ela vive, né? A palavra primeiro fala com a gente. Eu tenho aqui ensinado aqui, mas eu tenho aprendido muito mais. Eu aprendo muito. Eu aprendo aqui quando eu estou gravando. Aí eu vou editar o vídeo, eu já aprendo algo mais profundo ainda, porque a palavra de Deus, ela se renova, né? E aí, quando eu vou lá na igreja, na escola bíblica, eu aprendo mais um pouco. E é uma bênção. Eu apanho muitas vezes, ataca
né, vem aquela palavra de exortação ao meu encontro, e a gente tem que receber, tem que viver, buscar viver. Como que eu vou ensinar uma coisa que eu não vivo? Não tem como, né? E é o que muitos acontece, mas o verdadeiro ensino, a verdadeira prova de qualquer ensino, é que a pessoa, ela alimenta ela mesma, essa palavra alimenta ela própria, ela vive aquilo, né? E fortalece o outro para suportar as cargas, não para viver uma vida boa, com facilidade, com coisa, né? Não é isso, né? E fortalece a pessoa para percorrer o caminho conforme a palavra de Deus. O defeito fundamental do falso profeta é o interesse pessoal. O falso profeta não ensina pelo que possa oferecer aos outros. Ele ensina pelo que pode conseguir para si mesmo. Ele tem interesse nele mesmo, é egoísta. Ele quer a honra, ele quer a glória, ele quer a bajulação. Ele usa a palavra para o mérito dele, para status, para ficar famoso, para a sua própria imagem. É para isso que o falso profeta ensina, prega. É para isso. Aí se ele pregar a verdade, você acha que o povo vai gostar? O povo não gosta, gente. As pessoas não gostam da verdade. As pessoas preferem a mentira, preferem viver uma mentira, escutar a mentira, do que ouvir a verdade. E esses falsos profetas sabem disso. Eles sabem que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de ser bajuladas. Isso é natural do ser humano, da nossa carne. É algo que a gente tem que lutar contra. Né? E aqui diz, os seguidores de Jesus devem ser capazes de discernir os falsos mestres, porque nos seus ensinos eles minimizam Cristo e glorificam a si mesmos. Eles glorificam, a glória é para eles, é eu que faço, eu curei, eu libertei. Nossa, eu preguei e o fogo caiu. Eu não saio daqui enquanto essa igreja toda não for abençoada. Sabe, como se ele fosse Deus, como se ele fosse, tipo assim, o poder tivesse nele, não viesse de Deus, entendeu? Porque Deus, ele não faz, não é o homem que tem que, não é o Deus que tem que fazer de acordo com a nossa vontade, é nós que temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Mas a maioria desses falsos profetas, eles vivem como se o Deus é que fosse a imagem e a semelhança do homem. Entendeu? Isso que eles ensinam, que o ser humano tem que não precisa preocupar não, mas na verdade é o contrário. Nós é que temos que ser a imagem e a semelhança de Deus, né? E que possamos ter discernimento e compreensão para não ficarmos enganados, mas desejarmos ouvir a verdade, porque é a verdade que liberta, em nome de Jesus. No tópico 3, nós vamos ver os dois tipos de servos. Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar, porque não adianta eu dizer que sou, que sirvo a Deus e não praticar isso, né? Não viver isso. Então, é claro que Deus observa tanto o meu falar como o meu caminhar, mas o meu caminhar fala muito mais de quem eu sou do que o que eu falo, entendeu? Mostra realmente os meus frutos, né? Então, por isso que o Senhor está atento, mas é claro que Ele sonda também o nosso coração. Nesse ponto da lição, Jesus apresenta dois tipos de servos para nos ensinar acerca do dizer e do fazer. 3.1. A obediência é o visto de entrada nos céus. Não é difícil aprender um vocabulário religioso, memorizar e recitar versículos bíblicos e até cantar mundo afora. Isso não é difícil, né? Basta estar ouvindo, decorar, né? A pessoa decorar e consegue. Mas o teste final não será aquilo que pensamos acerca de nós mesmos ou o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá, porque Ele sabe quais são as nossas verdadeiras intenções, Ele sabe quem realmente nós somos, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. A única maneira de não fazer parte desse julgamento condenatório é fazendo a vontade de Deus. A prova da verdadeira fé em Cristo é a obediência à sua vontade. Jesus apresenta dois tipos de servos: aquele que teve cuidado de descobrir e cumprir a vontade de Deus e o que apenas viveu enganando a si mesmo, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 fala disso.
Visto que uma confissão verbal de Jesus como Senhor pode esconder um coração impenitente, Jesus afirma que a entrada no reino dos céus está reservada apenas para aqueles que fazem a vontade do Pai. Obediência é um segredo para a vitória. Obedecer, a palavra de Deus diz, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência é muito importante, porque ela, como diz aqui, é a porta, é a chave para entrar no reino dos céus. E é algo que é difícil para o ser humano. A obediência é algo que Deus exige, porque realmente é uma luta contra a carne. E é algo que Ele sabe que vai nos trazer vitória, e que o inimigo também sabe disso. Por isso Ele luta constantemente contra a nossa obediência, para nós desobedecermos. Mas a vontade de Deus é o melhor para nossas vidas. E essa obediência não fala só de obediência a Deus, mas obediência aos nossos líderes, né, aos nossos pastores, no Senhor. É claro que se o seu pastor te orientar a fazer uma coisa errada, né, porque hoje em dia está difícil, né? Nós vemos aí muitas igrejas por esse mundo afora, em várias regiões, que estão pregando um evangelho diferente do que Jesus ensina, do que Jesus mostra. E a gente tem que ser obediente e submisso no Senhor. Mas isso não quer dizer que você vai se levantar, se rebelar contra o seu líder, contra o seu pastor, jamais. Né? Se você vê algo errado, porque eles estão sujeitos a errar, não são perfeitos. São seres humanos, cheios de falhas, assim como eu e você. E se você vê que erraram, que fugiram do que o Evangelho ensina, está fora da Bíblia, você deve orar, você deve apresentar isso a Deus, pedir misericórdia, pedir para que Deus dê sabedoria, para que Deus mostre, né, para que Deus faça algo ali, mas não ir contra, não cometer rebeldia e sair falando mal, jamais, não faça isso, porque isso traz algo de tremenda, é um prejuízo muito grande para a sua vida, um prejuízo espiritual. Do mesmo jeito que eu não posso falar do meu irmão, do meu próximo, eu estou desobedecendo a Deus se eu ficar falando mal, eu também estou desobedecendo a Deus se eu falar mal dos meus pastores, da minha igreja, dos obreiros, né? Então, cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, faça a sua parte, né? Permaneça na obediência. Obediência é o visto de entrada nos céus. As pessoas que não fazem a vontade do Pai, que estão em desobediência, sendo esse servo aí que mostra no capítulo 7, versículo 21 em diante, são pessoas que vivem em mentiras. Eles se enganam, tentam estabelecer a sua própria justiça baseada em obras como os fariseus e os escribas. Né? E isso é contra a palavra de Deus. Então, a pessoa está cometendo desobediência, está enganando a si mesma. Né? Alguns, eles são enganados por falsos profetas, pois não atentam para as escrituras sagradas e não conseguem entrar no caminho estreito. Outros, pior ainda, enganam a si mesmos e não entram no reino. O resultado é o mesmo e outra vez nos encontramos com a eterna verdade. Deus conhece o coração de cada um de nós. Por isso é importante nós vivermos em constante vigilância, sabedoria e sinceridade diante de Deus. Não adianta. Ele sabe a intenção do meu coração, a intenção do seu coração. Então, para que você vai tentar esconder alguma coisa de Deus? Seja sincero, chega diante de Deus com sinceridade. Viva uma vida de sinceridade, porque quem pode te dar salvação não é o homem, é Deus. É Ele quem salva. Né? Então, e Ele vê tudo, nada passa despercebido diante de Deus, amém? Então, o melhor é obedecer. 3.2. Eles fizeram, mas ficaram de fora. Existe algo muito interessante nas palavras que são dirigidas por Jesus aos falsos profetas. Ele não descarta que foi em seu nome que esses homens profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitas maravilhas. Né, que vai dizer lá, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Né? Ele não descarta, são pessoas que usaram o nome de Deus, o nome de Jesus e fizeram proezas, fizeram maravilhas, né?
Ele disse que aquele que acreditasse nele faria obras grandiosas. Jesus afirmou isso. Aquele que acreditasse nele e fizesse algo no nome dele, faria grandes obras. Faria obras maiores do que ele fez. Ele afirmou isso, né? Só que crer e usar o nome de Jesus não credencia ninguém para salvação, nem tampouco conhecido de Cristo. O que Jesus disse para os discípulos, né, quando eles voltaram contando que curaram, que haviam feito curas no nome de Jesus, que havia feito milagres e grandes coisas? Jesus disse para eles que melhor do que expulsar demônios era ter o nome escrito no livro da vida. Era muito mais importante, né? Então, é um alerta que Jesus já estava fazendo e faz para nós. Ele diz que mesmo esses homens, tendo realizado tantas coisas maravilhosas, eram malditos, estavam condenados ao fogo do inferno, e ele não os conhecia, porque ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele diz isso, olha que palavra dura. Ouvir isso deve ser muito triste. Meu Deus, misericórdia. Né? Então não adianta eu operar milagres, eu vim aqui gravar vídeo, ficar famosa no YouTube e não ter um relacionamento com Deus, e não obedecer. Né? Não adianta, é em vão. Deus até pode me usar para salvar vidas, para transformar vidas. Por quê? Porque a palavra dele é fiel. Né? Você vê muitos pregadores, muitos falsos profetas, muitas pessoas com a vida bagunçada, pregando o evangelho e pessoas se convertendo. Às vezes aquela pessoa que converteu não sabia da vida daquele pregador, mas às vezes a gente sabe quem que é, como que é a vida, e Deus usa. Ah, mas então tá certo isso? Gente, a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel. Deus tem compromisso com a palavra dele. Né? A palavra dele cumpre mesmo. Ela que tem poder para transformar, ela que tem poder para libertar, para mudar a vida do ser humano. Mas aquilo não garante a salvação daquela pessoa, daquela que está pregando. Porque se ela não mudar de vida, se ela não se converter verdadeiramente, se ela não tiver um relacionamento com Deus, ela pode salvar 50 mil pessoas através da palavra de Deus. Na verdade, não é a pessoa que está salvando, é a palavra. E chegar lá em Deus e falar: Senhor, mas é aquelas 50 mil que eu preguei foram salvas, foram curadas, através da minha pregação, através do meu louvor que eu canto na igreja, eu fiz isso e aquilo. Aí foi em vão? Não foi em vão. Foi em favor daquelas vidas, elas foram salvas, mas você, eu não te conheço. Né? Eu não estou te conhecendo não, porque você não teve relacionamento comigo. Jesus vai dizer, né? Infelizmente vai ser desse jeito, se as pessoas não... E vai ter os que não vai se converter. Porque se Jesus está falando isso, que vai chegar esse tempo, vai acontecer isso, infelizmente é porque já tem muitos que passaram dessa vida nesse sentido, e se não mudar vai ter mais ainda, né? E a palavra continua aqui dizendo, ó, embora uma pessoa realize grandes feitos em nome do Senhor, ainda assim pode estar fora da vontade de Deus e continuar praticando a iniquidade. Jesus está dizendo claramente como será no fim. Essas pessoas que eram aparentemente tão usadas, que pareciam ser tão diferenciadas e santas, não tinham nenhum vínculo de relacionamento com ele. Jesus está afirmando que os falsos profetas são capazes de profetizar, referindo-se não apenas a descrever o futuro, ou a tentar adivinhar a vida da pessoa ali, né, falar alguma coisa, mas de ensinar, pessoas que estão ensinando. Você está entendendo? Pessoas que estão ensinando a palavra de Deus. Falsos profetas ensinando, expulsando demônios, realizando milagres. Aprendemos aqui que invocar o nome de Cristo e realizar obras poderosas não serão o suficiente para garantir o acesso ao céu, porque isso aqui é obras. A salvação não vem por obras. Não, vem somente pela graça. E a graça não nos dá libertinagem, que é fazer o que eu quero. A graça de Deus exige de nós o nosso esforço, a nossa renúncia, a nossa luta contra a carne, o abandono das coisas que nos afastam de Deus,
né? Então não garante entrada no céu. Essas obras aqui poderosas, pode ser a mais poderosa que for, pode levantar defunto do caixão, que não garante a salvação se a pessoa não se converter, não ter arrependimento, né? O arrependimento é o primeiro passo. Jesus vai dizer para essas pessoas abertamente: nunca tive um relacionamento pessoal com você e nunca estive ao seu lado quando fez o que afirma ter feito. Você não pode fazer parte do meu reino. Na verdade, Jesus sempre está do nosso lado, mas nós é que muitas vezes afastamos dele, né? Então essa pessoa, ela não quis ter relacionamento com Deus e não quis estar perto de Deus. E Jesus vai dizer: vocês estão de fora, simplesmente, né? E ele conhece a nossa vida, ele sonda. Glória a Deus, e eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus que nós temos esse Deus que conhece verdadeiramente quem nós somos. Glória a Deus. 3.3. Nunca vos conheci. Essas palavras ditas por Jesus Cristo falam de um dia de prestação de contas, onde muitos irão comparecer diante dele para o acerto final. Algumas pessoas conseguem driblar e manter durante algum tempo a máscara e o disfarce, mas sempre chega um momento em que toda a falsidade é manifesta e todo o disfarce é arrancado. Oh, glória e aleluia! Vai chegar um momento que as máscaras irão cair. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia, os que creram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não terão coisa alguma a temer. Mas os que dizem crer em Cristo e não obedecem à vontade de Deus serão condenados. É possível enganar aos homens com as nossas palavras e ações. É possível usar uma máscara. É possível viver de aparência. Aqui nessa terra tem como, por um certo tempo. Mas a palavra de Deus diz que não tem como enganar a Deus. Nada passa despercebido. Às vezes pode até enganar o pastor, pode até enganar os pais, pode até enganar o marido ou a esposa, pode até enganar seu patrão, seu chefe no seu emprego. Mas a Deus ninguém engana, ninguém. Deus, ele sonda, ele vê. Antes mesmo de nós pensarmos, ele já sabe o que vamos pensar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E na sua presciência ele sabe de tudo. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Por isso nós devemos ser sinceros, andar em sinceridade e não viver de aparência. Meu Deus, que vergonha que vai ser quando ser revelado. E a Bíblia fala que existem pecados, existem máscaras que só vão cair no dia do julgamento. Tem pessoas que o pecado deles será revelado no dia do julgamento, mas tem outros que aqui na terra mesmo Deus permite. Uma hora a verdade chega, sabe? E a máscara cai. E aí a mentira cai por terra também. Porque senão não prevalece. Mas que possamos viver em sinceridade e arrependimento para não passarmos por uma vergonha como essa. Meu Deus, misericórdia. É muito triste. O que é essencial para a nossa vida é ser praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Ou seja, além de saber, é imprescindível fazer de acordo com o que sabemos. Não adianta eu decorar essa Bíblia aqui. Eu falar, eu já li 5 vezes a Bíblia esse ano. Eu sei de cor onde estão os versículos. Não adianta se eu não vivo essa palavra. É em vão. É sacrifício de tolo. Porque até o próprio Satanás, ele sabe isso aqui de cor. Ele tentou Jesus citando o Salmo 91. Ele sabe a Bíblia, ele veio de lá. Pelo amor de Deus, ele sabe. E ele pratica isso aqui? Não pratica. Ele não vive. Olha, ele até teme a Deus, sabe? Ele respeita a Deus no sentido assim, que se Deus mandar, ele tem que obedecer. Se Deus ordenar, porque o poder de Deus é muito maior do que o dele, mas ele não respeita a Deus no sentido de obedecer, entendeu? Ele não obedece a Deus, no sentido que ele se rebela contra Deus. Lá no céu ele já se rebelou e ele continua se rebelando, porque ele fala mentiras contra a palavra de Deus, entendeu? Então, ele crê em Deus, mas ele não obedece. Ele crê porque ele sabe que Deus existe.
ele acredita na existência de Deus, ele sabe que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, ele sabe que Deus é muito mais poderoso do que ele, mas ele não respeita a Deus. E tem muitas pessoas indo por esse mesmo caminho, né? Crê, acredita em Deus, fala que tem Deus no coração, mas não pratica, não obedece, não respeita a palavra de Deus. Porque não adianta eu ser ouvinte e não praticante, não vai trazer nenhum benefício para minha vida. Porque quando eu começo a praticar, aí sim eu saio do embaraço, aí assim a minha história muda, entendeu? Mas eu preciso ser praticante, eu preciso viver os princípios da palavra de Deus, porque esses princípios têm promessas, se forem cumpridos, entendeu? Para me alcançar essas promessas, eu preciso praticar. Então é importante ter essa prática, né? Sabe fazer, mas não faz. Então não adianta. Não adianta saber. Não adianta ter sabedoria e não praticar ela. Não adianta, é em vão. Então é importante, né? Quantos pregadores existem que parecem profetas em seus púlpitos, né? Quantos escritores e obreiros evangélicos cujas obras nos admiram, mas que nada são e que são piores do que nada diante de Deus, porque não fazem a sua vontade. Que horrível essa situação de um homem iminente, cujos dons sobressaem, cujos talentos são fontes de utilidade pública e que só podem servir de indicadores do caminho que leva à felicidade eterna, mostrando esse caminho ao povo, quando eles mesmos não podem andar por esse caminho. Não querem andar, porque eles podem se eles quisessem, né? O caminho é livre, o caminho é aberto para quem quiser, mas só porque não querem seguir. Infelizmente, estão enganando a si mesmos, né? E é muito triste isso, que Deus possa encontrar essas pessoas, visitar e que haja arrependimento, que haja transformação, que haja um despertamento em nome de Jesus, né? E a conclusão vai nos dizer assim: temos aprendido que nosso Senhor enfatizou que o destino dos que conhecem suas instruções está ligado à obediência a Ele. Jesus não disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. Esta é a garantia de que podemos avançar, porque Ele sempre irá nos ajudar e fortalecer. Ele está cuidando de tudo. Deus, Ele se importa com você, Ele se importa com tudo que você tem passado. Ele está conosco, ele prometeu e ele cumpre, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é como o homem que mente, ele não é como o homem que volta atrás, que não cumpre a sua palavra, né? Mas ele é fiel e a verdade está nele, ele é a própria verdade e ele está cuidando de tudo. Basta você confiar, entregar a sua vida a ele e viver de acordo com a vontade dele, e você vai ver grandes coisas que vai acontecer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e que possamos crescer mais na graça e no conhecimento de Deus através dessas mensagens, né? E que o Senhor visite cada lar neste momento, a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus. E não deixe de ir na escola dominical domingo, né? Levanta cedo, vale a pena sim, para nós aprendermos juntos mais um pouco da palavra do Senhor. E domingo, lembrando que domingo é o dia da nossa escola bíblica dominical, né? Dia mundial, se eu não me engano, da EBD. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Que possamos continuar firmes aí nesse propósito. A EBD, ela não vai parar, porque faz parte do reino de Deus, né? O ensino da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus estamos aí firmes para a glória de Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, e se Jesus não estiver voltado, porque Ele vai voltar. E não tardará. Fiquem com Deus.